Ok, agora sim. Então, oficialmente, boa noite. Gravando, então, o nosso encontro do Amave, Amigos do Meio Ambiente e da Vida, que amanhã, dia 16 de julho, já estará no nosso canal do YouTube. Seguimos aqui estudando a obra do Vila Haga, não é? Enquanto a nossa querida Trícia, que está em casa, estou descansando em casa de boas. Nossa, Trícia, ouvir isso de você é alentador, porque você não para, né? A Trícia não para, é um motor movido a energia nuclear. É isso aí, Trícia. Tem que ser, tem que ser. Tem momentos que tem que ser assim mesmo. Então, hoje, o Vila Haga nos oferece o capítulo 14, que é a ODS Vida na Água, que é proteger a vida marinha, conservar e usar de forma sustentável oceanos, mares, recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. E aí, para começar, eu trago uma, uma fala aqui do. Opa, isso aqui não era para acontecer. Deixa eu voltar aqui. Uma fala de Chico Xavier, do espírito Casimiro Cunha, que fala do mar, uma poesia bem curtinha, bem muito bonita, muito singela. Diz o Casimiro Cunha, na expressão profunda. Deixa eu ver se alguém entrou. Acho que alguém entrou, né? Não? Ah, ok. Na expressão profunda e viva das forças da natureza, eis que o mar a tudo excede, em formosura e grandeza. Nos seus abismos trabalham milhões de laboratórios, de onde nascem para a vida as larvas e os infusórios. As almas se modificam, renova-se o esforço humano, mas é sempre inalterada a oficina do oceano. Desde os primórdios do tempo de sua edificação, a sua finalidade é a força da criação. Foi nas águas generosas do seu seio almo e fecundo, que alcançaram o nascimento as formas de todo o mundo. Casimiro Cunha, pelas mãos do nosso Chico Xavier. E, gente, nós estamos falando aí, a gente está comentando entre nós, lá no grupo do WhatsApp, nas conversas em privado, os tempos distópicos, né? Eu diria que quase que pré-apocalípticos que nós estamos vivendo. Todo santo dia é uma surpresa, não é? Então, assim, antes da gente começar, eu vou trazer uma fala aqui que eu acho que é um refúgio para nós, tá? É um refúgio para nós que estamos despertando para uma outra realidade fora da Matrix. Então, vou compartilhar com vocês uma fala do Marco Aurélio Bilibil. Ele é diretor do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia. A gente já mencionou várias vezes o Marco Aurélio aqui. Ele fala dos três refúgios. Prestem bem atenção e vejam se nós não estamos aqui num grande refúgio, num refúgio muito importante para o nosso trabalho, para a nossa vida. Vamos lá. Se não ouvir o áudio, me falem, tá? Porque eu não estou vendo vocês. Existem três grandes refúgios. O primeiro refúgio no mestre que habita a nossa alma, ou seja, nesse mestre interior, que às vezes pode ser também um mestre verdadeiro exterior. O refúgio na sabedoria que liberta, no Dharma. E o refúgio naqueles amigos que buscam a mesma coisa. Buda entendia que era preciso ter os amigos que buscam a mesma coisa e que, portanto, podem se apoiar. Existem três grandes refúgios. O primeiro refúgio... Simples assim. Os amigos onde a gente pode se refugiar, aqueles que pensam como a gente, que estão insatisfeitos, resignados, inconformados como nós e querendo buscar um mundo melhor. Tem refúgio melhor do que isso? Eu acho que não, sabe? De estar com vocês, de vocês apoiarem o trabalho, enfim, da gente seguir fazendo o nosso possível, não é? Então esse é um grande refúgio. Contem com isso, viu, minhas amigas, porque não está fácil viver nos tempos de hoje. Não está nada fácil. E a gente tem que buscar essa força. Eu busco na Fábio, na Carol, na Andréia, na Trícia, na Natila, uma série de amigos encarnados e desencarnados também, não é? Que nos apoiam nesses refúgios. Busquem isso para que a gente não esmoreça. Então, assim, oceanos, não é? Proteger a vida marinha. Os oceanos são verdadeiros tesouros cósmicos.
Por quê? E aqui eu sempre viajo no universo. Por que que é cósmico? Porque não tem oceano só na Terra. E aí eu estou exibindo para vocês. A Carlise não está aí hoje, né? Não veio ainda. Senão eu ia fazer a descrição visual. Nós temos alguns satélites, algumas luas no sistema solar que têm oceanos gigantescos sob as crostas de gelo desses satélites. Sabe-se lá o que não tem nesses oceanos, porque esses satélites têm calor, eles têm a química, então, olha, é muito provável que eles tenham também a vida. Então, assim, os oceanos não são tesouros apenas do planeta Terra, não é privilégio nosso. Tem oceano espalhado por esse universo todo. E aqui tem os exemplos. Os satélites todos de Saturno, se não me falha a memória, Titã, Encélado e Europa. Sendo que a Europa já tem uma missão, se não me engano, da NASA ou da Agência Espacial Europeia indo para lá para explorar esse satélite. Olha, muito promissor o que deve ter nos oceanos desses satélites. E assim, os nossos oceanos, então, na Terra, né, gente, cobrem 3/4 do planeta. Eles contêm 97% da água do planeta Terra e são responsáveis por 86% da evaporação global. Não é pouca coisa. E de água fresca, é importante a gente trazer esses números para que a gente, enfim, quando estivermos aí na vida, né, defender os oceanos com propriedade e as águas. Água fresca, 70% da água fresca do planeta está nas capas de gelo e nas coberturas permanentes de neve, nas cordilheiras aí, montanhas mundo afora. 30% estão reservadas nos chamados aquíferos, abaixo, né, no subsolo do planeta, nas grandes reservas, e o Brasil é rico nos aquíferos, não é? E somente 0,3% da água fresca é lago, estão nos lagos, estão nos rios, ou seja, a distribuição da água também é um tesouro cósmico aqui no planeta Terra, não é? Então é importante a gente ter presente essa parte quantitativa dos oceanos no planeta. E também, isso tudo o Vila Raga trata, tá? Eu estou aqui resumindo o que nosso amigo. Acho que alguém chegou aí, né? Ah, é o chat. Deixa eu tirar aqui essa. Eu não preciso ter. Miguel. Bom, Miguel. Deixa eu sair aqui da apresentação para poder incluí-lo. Ah, o Miguel. Ah, ele já está dentro? Ô, Miguel Carvalho. Bem-vindo, Miguel. Boa noite, meu amigo. Chegou aí bem no iniciozinho da nossa. Boa noite, meus amigos. Obrigado por estar aí. Ainda estou aqui a ajeitar a câmara. Já vou meter-me ao serviço. Muito bom, meu querido. Que bom que está aí conosco. Hoje nós estamos estudando a ODS número 14 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é proteger a vida marinha. Então, claro, os oceanos, certo. Vamos lá, vamos lá. Muito bom, seja muito bem-vindo. Muito legal. Mas já perdi alguma coisa, não foi? Quase nada. Já perdi metade da lição? Não, nada, nada. Não? Não, imagina. Muito pouco. Ok. Muito Desculpem pouco. o atraso. Imagina. Vamos lá ao trabalho. Vamos Boa lá. sorte. Deixa eu colocar aqui. Opa, deixa eu parar essa partilha aqui e colocar outra. Que é essa aqui. Ok. Muito bem. A gente estava falando, Miguel, me permitam retroceder rapidamente, só para colocar o Miguel na mesma página. Miguel, a gente estava falando que os oceanos são tesouros cósmicos, eles não são patrimônio apenas do planeta Terra. Eles estão também espalhados por corpos celestes, aí planeta, universo afora, como, por exemplo, as luas de Saturno, que tem oceanos abaixo da sua crosta de gelo, como Titã, Encélado, Europa. E então, assim, oceanos são uma dádiva universal. E a gente comentou aqui, meu amigo, que aqui na Terra cobrem 3/4 do planeta, a Terra contém 90, os oceanos têm 97% da água na Terra e são responsáveis por 86% da evaporação global. O papel dos oceanos é gigantesco. E um outro papel que ele tem é o papel regulador. Os oceanos, eles regulam
eles regulam a evaporação, aqui entra a ciência, eles pela diferença de salinidade na água, ou seja, quanto mais ou menos se evapora a água do oceano para se transformar em nuvens, esse mais ou menos, esse quociente maior ou menor de evaporação, interfere na salinidade da superfície da água dos oceanos, e isso, por sua vez, interfere no fluxo, nas correntes marinhas, sabe? Água quente nos trópicos, o processo, o caminhar das correntes marinhas reguladoras da temperatura pelo planeta, tudo interligado, tudo conectado de uma maneira assim divina, não é? Então, os oceanos têm esse papel regulador imenso. E os oceanos, ele absorvem a maior parte da energia térmica retida no contexto do nosso problemático aquecimento global. Isso é muito importante a gente saber, e eu estou aprendendo junto com vocês ao estudar esse conteúdo do Vila Haga. Onde é que o calor, para onde vai o calor do aquecimento global? 93% dele vai para os oceanos. Nós sofremos com calor nas grandes cidades e, na verdade, o calor que vem para as grandes cidades é uma fração, porque a grande maioria desse calor vai para os oceanos. Então, assim, na atmosfera é 1%, os continentes, a parte terrestre é 3%, onde entra aqui o nosso sofrimento nas cidades, não é, por conta do calor, é 3%. Imagina se o oceano perde a capacidade de captação do calor, diminuindo essa captação e aumentando o que já está quente nos continentes. Imaginem se isso acontece. Felizmente, a engenharia universal, né, do grande designer universal, não permite isso, né? Que é o Deus, é a natureza que comanda o universo inteiro. Então, assim, essa transferência contínua de calor para os oceanos, numa maneira acelerada por conta dos nossos hábitos, por conta da pegada humana, aumenta a temperatura, óbvio, não é? E assim, nós falamos de correntes marinhas, não é? Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe a circulação meridional de revolvimento do Atlântico. É a grande corrente reguladora do Oceano Atlântico, que transporta água quente dos trópicos e da linha do Equador para o norte da Europa. Por isso que a Europa não congela no inverno, sabe? A parte ali da Noruega, o Reino Unido, aqui mesmo, Portugal, enfim, a França, por causa dessa regulação, sabe? Que o Oceano Atlântico promove. Então ele leva água quente para os trópicos e traz de volta uma água mais fria do norte para os trópicos, equilibrando, regulando o clima global. Só que assim, a ciência já está nos alertando que esse equilíbrio da AMOC, chamada AMOC, nessa corrente do Oceano Atlântico, está em risco. Tem alguma coisa acontecendo na regulação nessa corrente oceânica que está fazendo com que ela, às vezes, se desestabilize. Então, assim, é o planeta que vai para um outro caminho que ainda não sabemos bem qual é, não é? Então, assim, fica o alerta. Você sabe, então, que o Atlântico tem essa questão, tem esse papel fundamental e está sofrendo essa desestabilização que a ciência ainda está estudando do Oceano Atlântico. Entrou alguém? Ah, entrou a Raquel. Raquel, a Raquel é heroína, né? A Raquel trabalha na arqueologia na região das Missões, lá do Rio Grande do Sul, que é um trabalho maravilhoso. Eu assim, tenho um respeito pela arqueologia gigantesco. E é um trabalho cansativo. A Raquel vai concordar comigo. E a Raquel ainda assim está aí, vai ficar quietinha lá, vai nos acompanhar, enfim, mas a Raquel está aí nos acompanhando. Seja muito bem-vinda, viu, Raquel? Então, os oceanos, o Vila Haga segue descrevendo aqui, os oceanos têm um papel gigantesco na questão da biodiversidade e cadeia alimentar. Tem a questão do fitoplâncton, que são micro-organismos que fazem a fotossíntese, por exemplo, algas, cianobactérias, e que eles estão ali morando, residindo mais ou menos nas zonas superficiais dos oceanos, mares e também lagos e rios. Eles estão numa chamada zona fótica. O que é zona fótica? Eu fiz a lição de casa, viu, para falar tudo para vocês. Zona fótica
é a área do oceano onde a luz penetra. Por exemplo, de zero na superfície até 200 metros para baixo, tem uma determinada zona fótica que a luz penetra, onde a luz penetra e que ajuda imensamente o fitoplâncton. Estou com uma dificuldade de pronunciar essa palavra, fitoplâncton. E assim, 50% do oxigênio gerado no planeta Terra é com eles, é com esse carinha aí, verdinho, pequenininho e que habita os oceanos, não é? Ele é a base da cadeia alimentar dos oceanos. Então, assim, vejam os habitantes dos mares, a importância que eles têm, não é? E ali eu coloquei um quadrinho do lado, só para a gente ter uma ideia da tal da zona fótica. Então, tem a zona fótica que vai de 0 a 200 metros, que é onde a luz é abundante e tem muita vida. Tem a zona disfótica, que vai de 200 metros de profundidade até 1.000 metros, que é uma penumbra, e lá tem vida, tem muita vida, mas como já falta luz, tem aqueles peixes bioluminescentes, não sei se vocês já viram, são criaturas fantásticas. E tem a zona afótica, que está abaixo dos 1.000 metros de profundidade, a escuridão total, e são aquelas criaturas abissais que a gente mal conhece, diga-se de passagem, não é? E aí, temos também, na biodiversidade dos oceanos, os recifes de corais, que nessa foto aqui eles estão coloridos, estão lindos, estão como eles devem ser, não é? Como eles foram criados pelo designer universal. E assim, o Villarraga nos conta que os recifes de corais são hotspots da biodiversidade. No entorno dessas criaturas incríveis, pode haver até 1.000 espécies diferentes de criaturas num único metro quadrado. Vejam só que fantástico que são, né, os recifes de corais e a importância que eles têm na cadeia alimentar, na biodiversidade. São criaturas assim, nossa, que merecem assim todo o nosso respeito, toda a nossa luta, não é? Até porque vocês estão vendo nessa imagem aqui os recifes de corais coloridinhos, não é? Não sei se vocês estão ligados no que anda acontecendo embaixo das águas, não é? Mas regiões imensas, principalmente lá na Austrália, que tem aquela grande barreira de recifes, em outros lugares do mundo, os recifes estão ficando branquinhos. Branquinhos. É bonito de ver até branco, mas não é um bom sinal. Significa que eles estão sendo prejudicados por tudo o que nós estamos fazendo com os oceanos. Então, onde vocês perceberem recifes de corais brancos, podem ter certeza de que é encrenca, é problema. Eles não eram para estar brancos. O aumento da temperatura da água. Isso, aumento da temperatura da água, os químicos que vão na água, enfim, uma série de problemas que eles sofrem por isso, não é? E tem também outros ambientes dos oceanos. Tem um aqui que eu não sabia que tinha esse nome, que são as marismas, que são aquelas zonas alagadas nas foz e nos deltas dos rios, não é? São os marismas, tem um ecossistema importantíssimo. E os manguezais. E os manguezais são, assim, criaturas também, olha, fantásticas. Esses ambientes, meus amigos, os dois, tá? Mas principalmente os manguezais, eles são 50 vezes mais capazes de sequestrar carbono da atmosfera do que uma floresta tropical do mesmo tamanho. Eu não sabia disso, está na obra do Villarraga, é ciência. Os manguezais, eles captam mais carbono, ou seja, diminuem a questão do aquecimento global, se a gente respeitasse os manguezais, do que uma floresta tropical do mesmo tamanho. Isso é incrível, por isso que defender os manguezais, eu estou aprendendo agora isso ao estudar esse conteúdo, passa a ser uma urgência também, não é? Nas zonas litorâneas. E os depósitos de carbono dessas regiões, desses biomas, podem ter até 5 vezes mais carbono do que uma quantidade de uma floresta tropical da mesma área. Ou seja, eles são fundamentais. E, entretanto, o que estamos a fazer com as zonas litorâneas, não é? Derrubando o manguezal para construir
resorts, hotéis para urbanizar as áreas, condomínios de luxo. Então, derrubar o manguezal deveria ser crime e a pessoa seguir, ou a pessoa, as equipes, né, seguirem algemadas para um presídio, porque é crime de lesa planeta, não é? Roberto, Oi, fala, a minha querida. Joana chegou também. Oi? A Joana chegou, se juntou a nós. Ah, opa! Deixa eu colocar aqui a Joana. Obrigado por avisar, porque eu tô com um probleminha Eu estou técnico. admitindo as pessoas na sala, mas é que Obrigado. você gosta de dar as boas-vindas e tudo, e eu vou deixando um recadinho. O Miguel você achou. A Sim. Joana eu aproveitei para te anunciar. Ah, obrigado, Trícia. Obrigado. Show de bola, Joana. Querida, seja bem-vinda. Volte sempre. Esse é o grupo daqueles que estão despertando para uma realidade diferente, que estão inconformados, Joana, com o que está acontecendo no planeta e que estão se mobilizando para buscar conhecimento, buscar informação, buscar engajamento e assim a gente construir um mundo melhor. Tentar, né, Joana, para nós mesmos e para os nossos filhos, netos, bisnetos, não é? Porque a coisa não está fácil. Então, Joana, fica à vontade, tá? Para interagir, perguntar, questionar, criticar, é aberto, tá? Não é monólogo. Então, o que mais? Deixa eu ver aqui. Ah, eu tenho que compartilhar de novo a tela, né? Vamos lá. Por quê? Por falar em corais, eu vou colocar a fala aqui de uma pessoa muito interessante, talvez vocês conheçam, eu estou conhecendo ele agora e estou encantado com as ideias dele. Não exatamente em relação ao meio ambiente, mas ele faz conexões importantes também com o meio ambiente. Ele é um cientista, um dos maiores cientistas do Brasil e eu acho que da humanidade nessa questão da neurociência, que é o Miguel Nicoleles. E ele fala sobre corais, ele pesquisa as conexões cerebrais dos animais, nos humanos, para daí extrair possibilidades de cura para doenças degenerativas, doenças motoras, sabem? Ele faz um estudo já há décadas sobre conexões neurais e cerebrais. E ele falou uma coisa sobre os corais. Olha só, vou colocar aqui rapidinho e me avisem se o áudio falhar. Fungos. Ué? Fungos. Corais. Os corais do mundo. Pra você ter uma ideia, tem um estudo que acabou de sair, eu preciso estudar ele melhor, eu só acabei de ler. Corais na Austrália, na costa do Brasil, no Haiti, no mundo inteiro, sincronizam a sua atividade. Então tem algum sinal da atmosfera terrestre, do clima, do campo magnético, ninguém sabe ainda direito, que faz com que eles criem uma rede mundial. Eles basicamente sincronizam. É tipo The Last of Us, ou isso, que os fungos estão conectados. Então eu comecei a mostrar que a natureza, desde as bactérias, descobriu um algoritmo. Vou dar essa licença para os mocinhos da AI. Um algoritmo de sucesso, que é o grupo social. Você não vê uma bactéria sozinha em cultura. Elas... Fantástico. Fantástico. Perceberam? Uma conexão mundial de corais. E aí, meus amigos, vocês já devem ter ouvido falar da conexão mundial que existe entre as árvores, entre os fungos, né? Os fungos, o reino dos fungos. Gente, nós nos achamos a última bolachinha, né, do pacote da evolução, mas tem gente que vive em rede, que vive conectada há muito mais tempo do que nós. E nós estamos aí a fazer o que estamos a fazer com a natureza. Roberto, eu ia comentar justamente isso. Quanta coisa na natureza está toda interligada, inclusive, dentre a humanidade, aqueles que a gente diz que são incivilizados, que são os mais primitivos, né? Eles ainda guardam essa conexão com a natureza e com tudo que é vivo, né? E uns com os outros. E a gente, esse título de civilizado que a gente se deu, isso desconectou a gente de absolutamente tudo, inclusive de nós mesmos, não é mesmo?
Exatamente, Trícia. Eu me pergunto, sabe, eu estou tentando estudar para entender em que ponto da nossa trajetória nós nos desviamos e perdemos contato com. Desconectamos total com a natureza, sabe? Eu fico me perguntando em que ponto. Eu acho que foi um dos momentos foi quando a gente fez o que fez com os povos originários, por exemplo. Acho que pode ser por aí. Tu ia falar alguma coisa, né? Quer falar? Diga aí. Tu falou uma hora que nós achamos que somos conectados, mas que os seres da natureza estão conectados há muito mais tempo do que nós. Na verdade, nós é que nos separamos, nós é que nos desconectamos, nós é que nos colocamos acima da natureza. É. Exatamente, exatamente. E eu penso que, posso falar? Bom, por favor. Eu penso que antes da Revolução Industrial não havia quase nenhum problema ecológico no mundo, certo? Foi a partir daí. É verdade. Que é muito recente. Ali acelerou, né? É verdade. É verdade. Antigamente só se comia comidas caseiras, no mercado. Hoje é que começou a fabricação em massa. É. E aí começa tudo. Começa certo? Tudo. É verdade, Miguel. É verdade, é verdade. Ali acho que ali foi o pé no acelerador dos nossos problemas. Aí entrou o lucro, entrou a ambição humana, entrou o sistema que hoje vigora, começou pelo mercantilismo, aí caiu no capitalismo. É por aí, meu amigo. É por aí. A Revolução Industrial foi muito útil, foi importante, mas passou da conta. Passou da conta, passou dos limites. E aí, meus amigos, o Vila-Haga nos fala que os oceanos também são mestres em bioprospecção. E para não dizer que nós não falamos de espiritualidade hoje aqui, tem uma obra, a obra O Mar e a Vida, do espírito Miramês, pela psicografia do João Nunes Maia. O Miramês falou isso em 1982, tá? O mar ainda tem muitos segredos que os homens do futuro irão compreender e desfrutar, por já se encontrarem preparados para tais eventos, que se manifestam através da própria vida. Nós estamos no século XXI e o mar continua tendo muitos segredos. Nós conhecemos muito mais a Lua e Marte do que o fundo do mar. Nós estamos ouvindo isso hoje aqui. Nós conhecemos muito menos de 1%. Menos de 1% dos oceanos, do que acontece nos oceanos. Então é incrível, vejam que o tesouro que existe, não é? Os cientistas, todos os anos, descobrem cerca de 1.000 compostos químicos novos com origem nos mares. Então, assim, a questão da farmácia, da farmacologia, está avançando, e avançando muito por conta da sabedoria dos deuses oceânicos, não é? A sabedoria do mar. E o Miramês, o espírito, disse ainda que o mar é uma farmacopeia exuberante, é a mais alta concentração energética de vida, que nos fala dos seus segredos no repassar das ondas. Olha como ele é poético. No rugir do seu peso descomunal e nas extensões de luzes que se intercruzam nas profundezas. Divino, não é? Fantástico. E ali em cima tem a imagem de um boticário, de uma farmácia muito antiga, na cidade de Tallinn, na Estônia, que é a farmácia mais antiga em funcionamento da Europa. Os oceanos são as farmácias mais antigas em funcionamento na história do planeta Terra, não é? E nós ainda precisamos aprender com isso. E assim, que exemplos, não é? O Vila-Haga traz alguns exemplos. Tem um analgésico que tem origem nos oceanos, nos frutos dos oceanos, que se chama Prialt. Ele é mais ou menos 1.000 vezes mais forte que a morfina e não causa dependência. Olha só. Tem também uma droga chamada aciclovir, que é para herpes. Tem o AZT, eu não sabia disso, o AZT que combate a AIDS, não é? Também tem origem nos oceanos. E tem as algas, não é? E aqui fala o lado glutão do amigo aqui que está falando com vocês, né? Uma salada de algas, gente, é um negócio saboroso, é bom demais, sabe? Alga purinha mesmo, azeitinho de oliva, sal
e também algas refogadas. Os chineses gostam muito disso. Se vê muito isso na cozinha chinesa. Então, as algas são... Uma dúvida, Oi, diga lá, Miguel. posso? Sobre as algas, também já tenho curiosidade sobre isso. Ainda não tenho a certeza se é mesmo a solução para o mundo. Porque eu penso que estão, na mesma medida, intoxicadas como estão os peixes. Certo? É verdade, Miguel. Por um lado, é tão potente, não é? Como um vegetal, como um apoio à vida humana, e por outro lado, pode já estar poluída. Exato. Mas mesmo assim, deve ser melhor do que comer peixes. Sem dúvida, sem dúvida. Pronto. E aí, Miguel e minhas amigas, vocês já viram aquele documentário chamado Salmonópole? Salmonópole. Não. É uma corruptela do inglês para o monopólio do salmão, uma coisa assim. Salmonópole. Assistam isso e olha, Que é o oremos peixe depois. mais intoxicado que temos neste momento. Exato. E Miguel, Ok. quando eu não era vegetariano nem vegano, eu comia salmão como se fosse banana. Eu adorava salmão, sabe? Mas depois eu consegui deixar eles de lado. Mas o salmão, realmente, é como você falou, nossa, tem antibióticos, tem tudo ali, né? Hormônios, tem de tudo. Mercúrio. É um crime, é um crime. Luana Arpini, Obrigado. seja muito bem-vinda. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Que legal que você chegou aí. Assim, Luana, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Fica à vontade para falar, dar sugestão, dar pitaco, criticar, interagir, tá? É papo aberto, tá bom? E assim, Luana, tudo Certo. que você perdeu até agora, não perdeu muita coisa, amanhã já vai estar no nosso canal do YouTube a gravação. Então aí pode recuperar, tá bom? Perfeito, perfeito. Legal. Bom te ter com a gente aí. Então, seguindo em frente aqui, não é? Os oceanos também. E a gente está falando, Luana, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, número 14, que é proteger a vida marinha e que diz assim: conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares, os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. É disso que o Villarraga está tratando nesse capítulo do livro que a gente está estudando. E ele dá uma navegada também, com perdão do trocadilho, né? Oceanos, navegada. Ele dá uma navegada na questão da saúde física e também da saúde espiritual que vem dos oceanos. E nós, para a turma que é espírita, não é? Nós sabemos, pelas obras da literatura espírita, o quanto a espiritualidade usa as energias, os eflúvios dos oceanos, não é? Estão ligados nisso. Então, Clarencio, um dos instrutores de André Luiz, agora eu me esqueci Entre a Terra e o Céu. É da obra Entre a Terra e o Céu. O Clarencio, um dos instrutores do espírito André Luiz, esclarece que o oceano é miraculoso reservatório de forças. Até aqui, muitos companheiros de nosso plano espiritual, trazem os irmãos doentes, ainda ligados ao corpo da Terra, de modo a receberem refazimento e repouso. Enfermeiros e amigos desencarnados desvelam-se na reconstituição das energias de seus tutelados. Qual acontece na montanha arborizada? A atmosfera marinha permanece impregnada por infinitos recursos de vitalidade da natureza. E é verdade, vocês vão dar testemunho disso também. Quem aqui não sente, quando vai na praia, coloca o pé na areia, coloca o pé na água salgada, não sente uma energia diferente? Tem, claro que tem. E essa energia é fabulosa, ela tem um caráter divino, não é? E essa fala aqui, o Clarencio falou da montanha, não é? Eu que sou um apaixonado pela montanha também, amo o mar e amo as montanhas também. Eu lembro aqui, reverberando aqui a fala do Clarencio, não é? Que falou de montanha e falou de mar. Mar e montanha são dois
espíritos sagrados, são 2 camis sagrados. O que é os camis, não é? E aqui eu faço uma ponte lá com o Extremo Oriente, com o Japão, com a doutrina filosófica, não é bem uma religião, mas é como se fosse, chamada Shintoísmo, aonde os japoneses, eles respeitam, eles manifestam a sua gratidão, eles ritualizam a sua relação com os seres inanimados, que são espíritos, são os kamis. Então a montanha é o kami, os rios são kamis, os vulcões lá do Japão são kamis. Então, assim, o que o Clarencio está dizendo aqui nessa obra, Entre a Terra e o Céu, é a mesma coisa que os shintoístas falam também. São sagrados. São sagrados. Os mares e as montanhas são sagrados. Então, isso é uma coisa que nós fazemos bastante aqui, não é? Para quem está chegando agora aí, nós conectamos as filosofias e as crenças de todos os ambientes planetários possíveis para notar que eles chegam num ponto só, eles convergem. Então, o espiritismo e o shintoísmo aqui estão convergindo no caráter sagrado das montanhas e dos rios. E isso é divino. Fala aí, Luana. Diga aí, minha amiga. Na verdade, a gente costuma dizer que a floresta é o pulmão do mundo, né? Principalmente a Amazônia, mas são as algas, né? Uhum. E com a facilidade de que, assim, para muita coisa que a gente consome na Terra, a gente vai precisar de um polinizador, né? Enquanto que as algas, os seres marinhos, né? A gente não tem tanto essa necessidade de ter tanto meio fértil, né? Eles são muito adaptáveis, né? Corais, enfim. Então, a vida marinha, apesar da gente, eu acredito que a gente tem pouquíssimo conhecimento em relação à vida terrestre, né? E aí, a cada coisa que a gente ouve falar é bastante surpreendente. Então, assim, a gente fala muito do que do solo, né? Do que vem do solo, mas a vida marinha, ela é tão ou mais importante, né? Porque a gente não vive no mar, né? Assim, a gente precisa respirar oxigênio fora da água. Mas eu acho que se a gente vivesse no mar, assim, a gente daria mais importância a esse ecossistema, né? É verdade, a nossa distância acaba fazendo com que a gente não dê o valor devido ao mar, não é? É verdade, Lana. É verdade, concordo contigo. Faz todo sentido. Alguém colocou no chat que usou essa parte do capítulo para auxiliar numa palestra numa casa espírita sobre saúde e meio ambiente. Aqui não aparece quem disse. Quem é que fez essa palestra aí? Pô, quem fez pode nos ajudar aí, quem sabe, mandando. A Joana, penso eu. Foi a Joana? Foi a Joana daqui. Ah, ok, aqui não aparece o nome. Ô, Joana, que legal se você tiver o link dessa palestra, enfim, para compartilhar conosco lá no nosso grupo do Whats. Mande, viu? Mande. Toda a informação que chega de outras fontes é muito bem-vinda. Muito bem-vinda. É muito bom perceber quando tem alguém tratando desse tema. Nossa, eu fico muito feliz de saber que estão tratando. O tema está quente nas casas espíritas e é importante que esteja quente o tema também em outros credos religiosos, em outros ambientes, não é? Muito bom, Joana, muito bom. Eu não me lembro se a Joana está no grupo do Whats. Joana, se não estiver, você me avisa aqui no chat que nós te incluímos no grupo do Whats. Ah, está? Oh, beleza, ok. Perfeito. Então vamos adiante aqui. E o Vila Haga segue dizendo, bom, eu acho que isso aqui não foi até o Vila Haga que colocou, isso aqui foi uma inclusão nossa. Os oceanos, meus amigos, minhas amigas, são repositórios disto que um filósofo autodidata chamado Ibn Tufayl, que escreveu um livro com esse título, O Filósofo Autodidata, que aliás eu recomendo, é uma obra fantástica. Ele disse o seguinte sobre os mares: o que há de mais penoso, de mais profundamente miserável que a condição de um homem tal que, se passarmos em revista suas obras, desde o instante em que acorda até o momento em que adormece, não encontramos uma única obra que não tenha, por fim, alguma dessas coisas sensíveis e abjetas: acumular riquezas, buscar um prazer, satisfazer uma paixão, saciar uma cólera, adquirir uma posição que lhe ofereça segurança, realizar um ato religioso do qual ele se vanglorie,
ou que lhe proteja a cabeça. Por que eu coloquei isso, não é? Porque todas esses vícios, esses defeitos do ser humano que o filósofo autodidata Ibn Tufayl está falando aqui, para cada um desses vícios nós encontramos uma atitude nossa, enquanto humanidade, em relação aos oceanos. Buscar um prazer. Nós colocamos barcos nas águas para navegar, jet skis, cruzeiros transatlânticos que poluem os mares tremendamente. Nós procuramos satisfazer as nossas paixões, não é? E quem sobra? Quem sofre com isso? Com esses nossos desejos, esses nossos apegos, muitas vezes, são os oceanos. Então, eu acho bem importante trazer o Ibn Tufayl, a turma da sabedoria lá do Oriente Médio, para nos ajudar nesse sentido, porque tudo isso que ele está falando aqui, nós transformamos em prática, em atitudes que vão impactar nos oceanos. Tudo. Ó, a Joana dizendo aqui no chat, né, Joana? Ótima essa troca de material. Precisamos passar a mensagem bem clara, com o mínimo de interpretações equivocadas. É isso aí, Joana. É isso aí. Isso aí. Nós temos que fazer cada vez mais isso, para superar a imensa ignorância que ainda existe, sabe? Em boa quantidade aí das massas humanas, elas ainda estão na ignorância. E não é pejorativo, eu não estou desvalorizando. É no sentido puro mesmo, de ignorar o que está acontecendo no planeta. Então, Joana está certíssima. Certíssima. Nesse sentido, nós precisamos unir forças, viu? Por isso que nós precisamos unir forças. O nome do jogo é sinergia. Os oceanos. Temos também as pegadas humanas nos oceanos. Aí o Villarraga trata disso. Impactos e consequências, não é? Com todos esses benefícios recebidos dos oceanos e com potencial à vista, os benefícios para o bem-estar da humanidade que virão de novas pesquisas, será que estamos cuidando adequadamente dos nossos oceanos? É uma pergunta de resposta óbvia, né? E eu elenquei aqui algumas situações. Planejamento urbano. O que muitas vezes, e a Fábio pode falar aí com propriedade disso, não é? Nas regiões litorâneas, né, Fábio? A exploração imobiliária, sem observar os ecossistemas, os biomas, enfim, isso acontece de uma maneira... Nossa, olha o que é, por exemplo, Balneário Camboriú. Gente, em 1985, quando eu era jovem, já faz tempo isso, nossa, 1985 eu morava perto ali de Balneário Camboriú, tinha areias fofas, tinha casas à beira da praia e tinha um mar azul transparente muito bonito. Hoje, Balneário Camboriú, para a turma de Portugal, é uma cidade litorânea lá do sul do Brasil, que hoje é uma Dubai, parece uma Dubai. E em 1985 não era assim. Eu vi. Não tem mais sol na praia. Não tem mais areia, não tem mais faixa de areia, não tem sol, os prédios cobrem o sol. É de uma estupidez humana assim gigantesca. A mineração é um problemaço na questão dos oceanos. Os países, os governantes estão ávidos por minérios. E eles sabem que no solo dos oceanos tem minério e mineração nos oceanos é encrenca, é um problema seríssimo. O ambiente ali é delicado. Como é que nós vamos intervir naquele ambiente para extrair minerais? Não dá, não tem como. Vazamentos de óleo de barcos, os resíduos agropecuários que são despejados, entram na corrente, entram nos rios, que desaguam nos mares. O turismo litorâneo, não é? Combinado com a falta de educação ainda dos turistas que jogam plástico para cá, para lá. Nós presenciamos isso aqui em Portugal, infelizmente isso acontece. Eu já percorri o país inteiro, é plástico nas praias, é lixo. O manejo de resíduos urbanos também, que acaba desembocando nos mares. A questão do plástico, então, nem se fala da questão do plástico. E aqui, né, o Miguel falou da pesca, né, falou do salmão, a questão da pesca e da aquacultura e da pesca fantasma. São, assim, é um setor da economia planetária. Puxa vida, tomara que a gente se... Eu não vou estar vivo ainda para ver isso, mas que um dia ele seja, sei lá, suplantado por algo diferente. Mas, assim, a aquacultura
é um despejo constante de remédios, de hormônios, de restos de animais mortos das fazendas de peixes. E a pesca fantasma. O que é a pesca fantasma? Eu não sabia muito bem o que era isso, mas eu fui aprender. São os resíduos da pesca. Restos de redes, todo o resto de instrumentos usados para pesca, que os nossos irmãozinhos pescadores não recolhem, não dão a atenção devida e que ficam ali pelo mar flutuando. Então esses resíduos, essas redes, elas continuam pescando, entre aspas, elas continuam afetando os seres. A gente vê tartarugas envolvidas nas redes, golfinhos, tubarões, enfim, toda sorte de animais nessas redes, ou seja, a pesca fantasma continua. E assim, olha que interessante e que ruim, né, de perceber. A origem dos detritos marinhos no mundo é a seguinte: 20% da origem está na atividade da pesca. É muita coisa. E os outros 80% vêm dos continentes, vêm da Terra. Então, esses são os impactos, não é? E esses impactos, meus amigos, eles estouram nas mais diversas crises que a gente costuma falar aqui recorrentemente nos nossos estudos, na crise ambiental, na crise de saúde, na nossa crise de uma relação com o reino animal, uma crise ético-animal, desembocam em crises sociais e geopolíticas, os governos vão começar a se pegar, não é? A ter enfrentamentos por conta de limites oceânicos, não é? A questão das opressões, todo esse mercado da pesca significa também uma opressão sobre os mais fracos, o planejamento urbano, todos esses impactos acabam estourando nos mais fracos. E por aí vai. Todas essas dimensões aqui de crises cujo tratamento nas causas delas definem a paz e a saúde total de todos, ou a ausência da paz e a ausência da saúde total, sustentável de todos. E tem aqui, meus amigos, e já estamos indo para o final, tá? Vocês, agradeço a paciência aí de vocês, é sempre gigantesca. E tem um outro impacto também, que é o sentido, esse o Vilarraga não mencionou, que é o sentido de comunidade. Nós, humanos, as grandes massas humanas, boa parte da humanidade, não tem esse sentido de comunidade, no sentido de que não são só os meus irmãos da mesma espécie, Homo sapiens, que importam. São os irmãos das águas, são os peixes, são os répteis, são os anfíbios, são os vegetais, todo o ecossistema, os corais, os manguezais, os marismas. Então, essa falta de sentido de comunidade, de que estão todos vivendo sob o mesmo teto planetário, é um impacto, agrava a situação desse nosso planetinha, não é? Então, o Vilarraga faz um resumo muito interessante sobre esses impactos todos. Por falar em impacto, temos também a questão das zonas mortas dos oceanos, não é? Todo esse excesso de nutrientes, esgotos, fertilizantes, hormônios, toda sorte de químicos que vão para os mares, eles formam o que se chama de zonas mortas, ou baixíssima concentração de oxigênio, ou nenhum oxigênio. E assim, não tendo oxigênio, é como a Joana e a Luana, acho que a Luana falou, não tem oxigênio, como é que eles vão viver? Não tem, não dá para viver. Não há uma quebra do ecossistema do bioma marinho. E assim, olha só, hoje no mundo tem de 500 a 700 zonas mortas nos oceanos do planeta. E assim estima-se, diz o Vilarraga, que mais ou menos 30% dos ecossistemas críticos dos oceanos, como os manguezais que nós mencionamos, e as pradarias marinhas já tenham sido destruídos. Dá para recuperar? Claro que dá. Claro que dá. Mas o número é terrível e a recuperação precisa começar já, imediatamente, não é? E nós aqui, nesse nosso trabalho de conscientização, nós somos uma sementinha para essa recuperação, porque nós, bem informados, podemos movimentar outras rodas da dinâmica social e começar a mudar isso, não é? E assim, as 3 maiores zonas mortas oceânicas do mundo são a do Mar Báltico, aqui no norte da Europa, o Golfo do México e a foz do Rio Amarelo na China. Me permitam, né, uma espetadinha aqui, né? Não posso deixar passar. Golfo do México,
Não Golfo da América, ok? É Golfo do México. Então lá tem uma zona morta terrível. Bom, lá já teve navio, foi na década de 1980, se não me engano, teve um acidente terrível com um cargueiro, um petroleiro que despejou muito óleo no Golfo do México. Enfim, os nossos irmãos oceanos, não é? E assim, aqui tem um gráfico bem simples que mostra como acontece também um outro fenômeno chamado acidificação dos oceanos. Começa assim: desmatamento e uso de combustíveis fósseis lançam carbono, gás carbônico na atmosfera, ele permanece lá, absorve mais calor, parte desse gás carbônico reage com as águas dos mares, formando ácido carbônico, e, bom, nós estamos enchendo a atmosfera de gás carbônico, é natural que certas regiões dos mares estejam cheias de ácido carbônico. O ácido carbônico ajuda a deteriorar o ambiente marinho, prejudica a oxigenação da água, enfim, prejudica toda a cadeia da vida nos mares. Então, não é pouca coisa. E aí, meus amigos, minhas amigas, temos aqui uma fala. Esse cara aqui é incrível, viu? Vale uma pesquisa. Quem tiver tempo, conhecer um pouco do legado dele, chama-se Gregory Bateson. Ele é biólogo, foi, né? Biólogo, antropólogo, psicólogo, nasceu no Reino Unido. Ele diz que os maiores problemas do mundo resultam da diferença, muito simples que ele vai colocar, da diferença entre o modo como age a natureza e o modo como o homem pensa. Essa diferença que está nos matando. Nós pensamos de uma forma, agimos dessa forma, diferente da forma sábia que a natureza age. É isso que o Gregory Bateson quis dizer. E por falar em emissões de componentes químicos nos mares, vocês sabem, né? A gente fala muito aqui sobre a questão dos hábitos alimentares, vegetarianismo, veganismo, enfim, e falamos disso de uma forma muito carinhosa, muito tolerante com as diferenças. Cada um tem o seu ritmo, e isso precisa ser respeitado. O que nós devemos fornecer sem limites é informação, são as conexões, para que haja uma reflexão. Então, assim, tem um quadro aqui que eu extraí de fora, não está no conteúdo do Vila Haga, que são as emissões eutróficas por quilo de alimento barra proteína. O que é isso? Para cada... Pode só explicar-me o que é eutrófico, essa palavra? Eutrófico são as emissões de componentes químicos que são resultado dos nossos processos da agropecuária, processos químicos de fertilização de solos, que acabam indo para os lençóis freáticos, vão para os rios e, por sua vez, acabam aonde? No grande desembocador, né? Nos oceanos. Então, isso é um problema grave, viu, Miguel? Problema gravíssimo, gravíssimo. Obrigado. Isso, sedimentos químicos. Sedimentos químicos, ali tem de tudo, hormônio, remédio, tem de tudo. Antibióticos. Então, assim, aqui tem um quadro bem interessante que mostra para cada quilo de alimento quantas gramas são jogadas nos oceanos de elementos químicos, de todo esse lixo químico que mencionamos, que vai para os oceanos. Então, assim, enquanto que as maçãs, plantio de maçãs, não é? A cada quilo de maçã vai 1,5 gramas de emissões eutróficas para os oceanos. Quase nada. Um bife, cada quilo de um bife manda para os oceanos cerca de 300 gramas. É quase 30%. É uma quantidade muito grande de substâncias que, para produzir aquele quilo de bife, foram usadas e que vão acabar nos oceanos. E por aí vai. O peixe da aquacultura, 235 gramas para cada quilo de peixe produzido, e por aí vai. Enquanto outros alimentos, como por exemplo, ervilhas, eu gosto tanto de ervilhas, para cada quilo de ervilha são 7,5 gramas de emissões eutróficas. Para cada quilo de, pegar outro aqui, milho, são 4 gramas. Para cada 1.000 gramas, 4 gramas de emissões eutróficas.
E se nós considerarmos isso falando de quilo de alimento, se nós falarmos de proteína, a relação é proporcionalmente a mesma, sabe? Comparando a proteína de origem animal com proteína de origem vegetal. E isso, meus amigos, minhas amigas, agrava-se, sabe? Mais por conta desse gráfico que eu coloquei aqui mais à direita, que é o gráfico que nos dá conta do uso da terra, do uso da terra, a evolução do uso da terra desde 2000 a.C. até 2016. A gente percebe que vai numa linha mais ou menos constante, ali no ano 1000, no ano 500, no ano 1000, 1200, uma crescida leve. Depois do ano 1500 até ali meados dos anos 1900, mais uma elevação e um crescimento exponencial ali na Revolução Industrial para cá, né, Miguel? Bem como você falou, um aumento gigantesco das pastagens e das monoculturas, das culturas agrícolas, as monoculturas que demandam uma quantidade gigantesca de químico, fertilizante, herbicida, toda sorte de químicos, não é? Então vocês percebam que cresce ali exponencialmente isso, e é por isso que cresce também exponencialmente essas emissões e crescem assim também os males que nós estamos impondo aos oceanos, não é? E aí, o Vila-Haga traz alguns conceitos aqui também interessantes sobre pegada hídrica, algo que eu não sabia, não vou entrar no detalhe aqui muito, porque a gente já está passando da hora, não quero abusar da paciência de vocês. Tem um manual de avaliação da pegada hídrica no planeta. E aí traz dois conceitos que eu não sabia, eu aprendi agora e vou transmitir para vocês. Se vocês já sabem, beleza. Um é água azul. O que é água azul? É água doce, superficial e subterrânea. E o que seria a pegada hídrica de água azul? Volume de águas superficiais e subterrâneas consumidas como resultado da produção de um bem ou serviço. O consumo refere-se ao volume dessa água azul utilizada e depois evaporada e incorporada a um produto. Ou seja, essa água azul é extraída e não é devolvida para o ambiente. Não é devolvida para seus grandes armazéns terrestres, percebem? Então há um déficit, há muita captação, muito uso de água azul, mas não há o retorno, não se devolve essa água doce para o planeta. Ela é devolvida de outra forma, não é mais água azul. É água marrom, é água de outras cores. E tem também o conceito de água verde, que a água verde é a precipitação em terra que não escoa e que não recarrega as águas subterrâneas, mas é armazenada no solo, na superfície, e fica temporariamente no topo do solo ou da vegetação. Então, assim, eventualmente essa água verde precipita a evaporação e a transpiração através das plantas. Essa água verde pode tornar-se produtiva para o crescimento das culturas, embora nem toda água verde possa ser absorvida pelas culturas, porque sempre haverá evaporação do solo e porque nem todos os períodos do ano ou áreas são adequadas para o crescimento destas culturas. Então, pegada hídrica verde, o que é? Da água verde, não é? Volume de água da chuva consumido durante o processo de produção. Isso é relevante para produtos agrícolas, florestais, extração de madeira também, né? Onde se refere à evapotranspiração total da água da chuva. Ou seja, ela evapora total. Ela não repõe também os mananciais, ela não hidrata o solo, ela não é absorvida pelos biomas, enfim. Então, assim, tem toda uma divisão, né? Tem toda uma categorização de águas no planeta e tem todo um ciclo de águas aqui também, muito diferente, que está pervertido pelas atividades humanas. E nisso, meus amigos, minhas amigas, nós entramos aqui no plástico. Era só uma garrafinha plástica. Tem um canal, um perfil no Instagram que se chama assim, tá? Era só uma garrafinha.
Quem tiver perfil no Instagram, visite lá. Esse perfil tem abastecido aqui as postagens do nosso grupo do Amave, que eles têm umas sacadas geniais, informações muito importantes. A Trícia indo para uma aula. Trícia, boa aula, obrigado aí por estar com a gente, se cuida e a gente se vê em breve. Se cuida aí, minha amiga. Então vamos lá, estamos quase no fim, tá, meus amigos? Bom, o lixo plástico é uma encrenca, né? Vocês sabem, a degradação do plástico é lenta e às vezes é incompleta. Assim, sacolas plásticas, elas duram na natureza de 100 a 400 anos. As garrafas PET, sabe? Nossa, as malditas garrafas PET. Elas duram 450 anos ou mais. Os canudinhos plásticos também duram uma eternidade, 200 a 500 anos. O isopor, então, é inimigo número 1. Ele nunca se degrada. O isopor é terrível, ele deveria ser banido. E lembram quando nós falamos da pesca fantasma? Essas sobras, esses resíduos dos instrumentos de pescaria? As linhas de pesca, por exemplo, elas ficam na natureza por até 6 séculos. É muita coisa. E o pior, o plástico, os microplásticos, depois da degradação, eles vão degradando, vão chegando até um tamanho realmente microscópico. Tem uma substância química nos microplásticos chamada bisfenol, e já é comprovado, ela interfere na nossa função endócrina dos humanos e certamente dos não humanos também. E aqui na Europa, recentemente, já faz um tempo, cientistas da Eslováquia, eles detectaram na atmosfera microplásticos voando na atmosfera, ou seja, ficam tão leves que eles vão para a atmosfera, a gente respira plástico, não é? Imagina em outros lugares do mundo onde a reciclagem inexiste, a quantidade de microplásticos voando por aí, não é? E nós falamos do turismo litorâneo, não é? Da questão das praias. O Vila Haga diz que o lixo que nós vemos nas praias é 15% de todo o lixo que existe nos oceanos, de acordo com a ONU. Os outros 15% do lixo marinho, outros 15% do lixo marinho, flutuam na superfície e estão ali na coluna de água. O resto dos 70% do lixo dos oceanos já estão aonde? No fundo do mar, nos fundos marinhos, já estão lá, desceram e chegaram a tocar no assoalho marítimo. Então, assim, nem as profundezas abissais escapam dessa nossa ânsia pelo uso do plástico. Então, assim, a gente tem que repensar, e é aí que entra o nosso trabalho de formiguinha, não é? Cada plástico que nós deixamos de consumir é gol nosso, sabe? Vale a pena, a gente tem que investir nisso e desestimular quem está por perto da gente, sabe? A usar isso, explicando o que acontece, não é? E olha aqui, isso aqui é incrível, gente. Isso aqui não está no material do Vila Haga, mas eu achei interessante compartilhar. A descarga primária de microplásticos. Esse gráfico de estudo, quer ver? 35% dos microplásticos que são descarregados pela primeira vez na hidrosfera, digamos assim, nos oceanos, 35% vem das nossas lavadoras de roupa. Que lavam o quê? Poliéster. Sabe? Tecidos assim que liberam, a cada lavada, liberam micropartículas de plástico. Eu fiquei estupefacto com esse número, porque eu não sabia. 35% do resíduo microplástico vem das lavadoras. 28% vem dos pneus dos automóveis. 28% dos pneus. Então agora tu entende porque que quando eu pego uma roupa nova eu abro a etiqueta para olhar, né? Se é poliéster, não entra dentro de casa. Não sei se vocês ouviram, tem um eco aí. A Carol está dizendo por que ela me puxa a orelha quando a gente, né, insiste em ter roupas de poliéster em casa e vai lavá-las aí toda hora. Por isso, é 35%. Não dá. Aqui em casa a gente está começando o processo de banir o poliéster, de ter algodão, né, ter outros tecidos que não causem esse efeito. Que mais?
Então, 35% é das lavadoras de roupa, 28% é dos pneus, é do transporte rodoviário em geral, 24% é oriundo da poeira das cidades, tudo aqueles resíduos que ficam volitando nas cidades, resíduos plásticos, as correntes dos ventos levam para os oceanos, e depois ali tem questões menores, tem ali pinturas de estradas, liberam microplásticos em 7%, que mais? Os navios, pintura de navios também, então pinturas em geral, de estradas e de navios, é 10% da liberação de microplástico nos oceanos. Então percebam que não é pouca coisa a questão dos microplásticos e nós podemos fazer muito. Nós podemos fazer muito. Tem gente que nem sabe disso. Eu não sabia até preparar esse material aqui. E agora, sabendo, nós podemos fazer alguma coisa. Tem jeito. Tem jeito para ajudar os nossos irmãos, os camis das águas, né? Os espíritos sagrados das águas. Vejam só essa solução aqui para evitar que o plástico chegue nos oceanos. Olha só que interessante. Barreiro, fluir um rio no Paraná. Ecobarreiras. Não passa nada para a esquerda do rio. Nada. Olha que fantástico. Simples, uma solução simples. Olha, passou alguma coisa ali por baixo. Só para me desmentir, tem alguma coisa boiando ali que eu não entendi o que é. Mas o grosso do plástico está indo para o container. Fantástico, né? Alguém manifestou-se no chat aqui, deixa eu ver quem é. Ele é um exemplo. É isso aí, Joana. Esse cara é um exemplo. Esse cara é um exemplo. Ele está fazendo o que cidadãos planetários de verdade precisam fazer ou estimular que seja feito, não é? Os governantes não fazem, a sociedade organizada. Exatamente. O que os governantes não fazem, a sociedade organizada precisa fazer. E tem um outro projeto interessante aqui que eu compartilho com vocês, que é da Universidade de Wuhan, na China. Wuhan não é de onde... a cidade onde veio a Covid, agora eu fiquei na dúvida. Mas, enfim, a Universidade de Wuhan desenvolveu uma esponja biodegradável capaz de remover até 99,8% dos microplásticos na água. Fantástico isso, né? Os chineses eles estão à frente, eles estão avançando. Foram feitos testes com amostras de águas de lagoas, lagos, irrigação e água do mar que confirmaram a capacidade de filtragem dessa esponja. O único senão aqui, meus amigos, o único senão, eu nem coloquei aqui, é que essa esponja leva um componente químico que é obtido das lulas. Então isso aí é o único ponto que, poxa vida, coloca uma mancha nessa ideia aqui. Temos que pensar uma outra forma de substituir esse componente químico das lulas e deixar as lulas em paz, não é? Deixar os seres marinhos em paz. Mas, enfim, estamos tirando isso, estamos avançando, né, na questão da limpeza dos mares. Gente, tem mais isso aqui. Eu prometo que estamos chegando no fim, tá? Aguentem firme, heróis e heroínas verdes. O Villarraga falando aqui que tem um índice de saúde dos oceanos, tá? Criado pela Universidade da Califórnia e da Colômbia Britânica e de uma ONG chamada Conservação Internacional. São duas dimensões para medir a saúde dos oceanos: dimensão ambiental e a dimensão socioeconômica. E eles levam em conta uma série de fatores: oportunidades de pesca artesanal. Eu fico com o pé um pouco atrás da pesca, né? Como vocês já perceberam. A questão da biodiversidade, a questão de um cuidado com a subsistência de quem vive nas costas, águas limpas, sequestro de carbono, proteção das costas, proteção dos manguezais, dos marismas que a gente mencionou aqui, a identidade cultural dos povos que vivem
nos litorais. Turismo e recreação, que é, na minha opinião, uma encrenca gigantesca no planeta hoje. Produtos naturais e armazenamento de produtos em geral. O Brasil, eu não pesquisei Portugal, não vi a lista, então não sei dizer, mas o Brasil está numa posição, para quem tem o litoral do nosso tamanho, a posição é vergonhosa. De 212 países, a posição número 135. Estamos aí com muita coisa a fazer. Estamos chegando no final aqui. Temos muito o que fazer no Brasil. Brasil que vai sediar, não é? Vocês sabem, quem não sabe, saiba agora, vai sediar a Conferência das Partes, a COP30, lá na Amazônia, para tratar de meio ambiente. Olha a responsabilidade do país, não é? E, gente, o Vila Haga sempre termina, viu, Luana, Joana, Miguel, ele sempre termina com algumas ações sugeridas, sabe? Práticas, ações práticas para tratar dessa ODS. Então ele fala aqui, reduzir o uso de embalagens plásticas, evitar comprar joias ou enfeites feitos de corais. Olha que interessante, faz todo sentido. Caminhe na praia e respire profundamente, absorvendo energia marinha, uma recomendação dele de saúde. Faça a separação adequada dos seus resíduos para a coleta seletiva, para que eles não acabem fora do sítio, acabem nos oceanos. E aí, a penúltima coisa que eu quero compartilhar com vocês, nós aqui sempre trazemos, de alguma forma, um recado dos povos originários. Esses aqui são os esquimós xamanes. Tem uma poesia muito interessante aqui, o grande oceano lançou-me ao sabor da corrente. Ele impele-me como a erva num grande rio. A terra e a tempestade impelem-me, levaram-me para longe e impelem com alegria o meu ser interior. Quando uma mulher esquimó xamane, chamada Zuvavnuk, elas cantam essa canção, a intuição da ecologia profunda, de uma reconexão com a natureza profunda, da relação de tudo com tudo, perpassa o espírito desses povos originários, perpassa a alma desses esquimós, nos dando uma lição de que fora da reconexão com a natureza não tem salvação, não tem jeito. E é isso que ela quer dizer com essa poesia tão singela, não é? Esses povos tão incríveis, né, que são os esquimós. Então fica essa poesia inspiradora aqui para cada um de nós, não é? Nesse nosso trabalho aqui de lutadores pelo bem. E, gente, para encerrar, agora está encerrando mesmo, de fato, tá? Fique à vontade para falar também, por favor, sempre. A gente sempre procura fazer conexões aqui, sabe? E nós estávamos conversando, eu e a Carol, ontem, e surgiu uma intuição, surgiu uma conexão que eu achei tão interessante. Eu não sei se ela é verdade. Ela pode ser uma verdade. E sendo uma verdade, é mais um grito de alerta que vem somar a nossa luta por um mundo melhor. Vejam só, tá? Podem me chamar de maluco, tá? Eu não vou me ofender com as conexões que eu trago aqui. Einstein disse que, assim, ele acreditava no Deus de Spinoza. O que é o Deus de Spinoza? É a natureza. É a divindade que se expressa, que está presente em toda a natureza. É Deus que se faz presente nas montanhas, nos rios, nos lagos, nos mares, no universo inteirinho. Então, estou pensando alto aqui com vocês, tá? Se Deus for esse mesmo de Spinoza, esse filósofo holandês, que é a natureza, se Deus for esse, tá? Se o mundo é sofrimento, o Buda disse, o Buda, no budismo, eles falam isso, o mundo hoje, ele é sofrimento, porque existe apego, existe desejo, a gente sofre por causa disso. Então, se o Buda tem razão nesse sentido, e se o Buda diz que o mundo é sofrimento, vão anotando vocês. Pietro Baldi é um filósofo italiano que diz que houve uma grande queda dos anjos. A queda dos anjos, né? Lúcifer caindo, enfim, os anjos desobedeceram a Deus e foram desterrados do céu, do mundo absoluto, enfim, e aí criaram esse universo que nós estamos vivendo hoje, e que o Pietro Baldi chama de antissistema,
Mas é esse universo problemático que nós estamos vivendo hoje. Vão acompanhando, tá? A minha maluquice. Se o universo é, então, esse antissistema de anjos caídos do balde, se ele é sofrimento, como diz o Buda, e se o Deus que nós estamos falando for aquele do Spinoza, que é a natureza, e se nessa queda dos anjos que desobedeceram a Deus, como diz o balde, Deus em si, o Criador de tudo, caiu junto, que é para nos ajudar, nos apoiar nesse caminho de volta a Ele, de reunião com Deus, de reunião com Deus, de sermos um com Deus, ou seja, Deus caiu com a gente para nos ajudar nesse universo de dor. Se tudo isso aqui é verdade, tá? O que nós estamos fazendo hoje com a natureza e com os seres sencientes, ou seja, com todas as expressões de Deus, o que nós estamos fazendo com Deus em todos os cantos da natureza é matar, é degradar aquele com A maiúsculo que nos alimenta e que nos ajuda nessa nossa jornada da vida. Gente, viajei muito na maionese. Miguel, isso é uma expressão brasileira, né? Viajar na maionese quando alguém está falando alguma maluquice. Percebem o que eu quis dizer com essa série de intuições? Se Deus é a natureza, se o mundo realmente é sofrimento, nós estamos sofrendo, se esse sofrimento é por conta da queda dos anjos de Pedro Baldi, e se Deus caiu junto com os anjos, que é para nos ajudar a orientar, a seguir um caminho de volta, gente, nós precisamos respeitar a natureza imediatamente, tratar de Deus, tratar da natureza como ela deve ser tratada para que nós vivamos bem, vivamos em paz e sigamos o caminho de volta a Deus. Percebem? E eu encerro aqui para não falar muito mais ainda, já avançamos demais no tempo, mas essa intuição me pareceu fortíssima, sabe? Quando ela baixou no meu HD mental, que é fraquinho, não costuma ter essas intuições, mas quando baixou eu pensei, gente, isso aqui faz sentido. É isso o que tínhamos. Eu posso... Diga lá. Queria só pedir uma contextualização, outra vez, sobre quais são as medidas que são esperadas de nós para sermos verdes. Já sei que é na alimentação que está a resposta. Ser vegan. Depois, ter cuidado com a roupa que usamos, com o plástico que gastamos e com os produtos de higiene. E mais o quê? Ainda mais coisas. Devolve a pergunta. Carol está dizendo para eu devolver a pergunta aqui. E mais o quê? E mais o modo de consumo, sabe, do nosso sistema, dessa matrix. Transporte, a maneira pela qual nós usamos os transportes, a maneira pela qual nós exercitamos o nosso lazer, que nem sempre deixa uma pegada na natureza adequada. E eu acho, Miguel, eu não tenho resposta para tudo, mas eu acho que um dos caminhos é isso também aqui, é nós conversarmos sobre isso e a gente nos municiar de ideias, de informações, para que em outros ambientes nós possamos levar essas ideias e ajudar a conscientizar mais pessoas a saírem da ignorância, a deixarem de ser indiferentes e começarem a agir, porque a gente precisa de todos. E a Carol tem mais um ponto aqui, vou deixar ela falar aqui, deixa eu fechar. Miguel, nós moramos aqui em Guimarães, né? E sabe que eu comprei algumas brigas aqui na Secretaria do Meio Ambiente. Por quê? Eles agora têm a bandeira de Guimarães, capital verde europeia de 2026. E seguidamente, quando eles têm algum evento ou querem fazer algum programa, eles chamam as pessoas mais ativas aí na comunidade de cidadãos ativos na área da sustentabilidade para ajudá-los a pesquisar, E numa dessas vezes eu levei a questão de por que ainda era permitido queimar o lixo da poda, o resíduo das hortas. Aqui é muito comum, né, as pessoas do interior, mas de aldeia, ter uma hortinha no quintal de casa.
juntar ali o resíduo das das árvores e e queimar isso no fundo do quintal. A gente A gente sabe aqui que em Portugal, geralmente esse hábito é responsável pelos pelos grandes incêndios florestais. E aí nessa reunião, um dos colegas me disse assim, mas tu não olhou para mim e disse assim, tu não pode questionar hábitos culturais. Isso Isso faz parte da cultura da gente. E aí eu devolvi a pergunta para ele. Por que não questionar todos os nossos hábitos? Não é porque foi feito a vida inteira assim que tem que continuar sendo feito. Chegamos ao ponto que chegamos no nosso planeta justamente por isso. Porque foi nos passado que era para ser feito dessa forma, sem questionar se isso estava correto ou não, sem saber que consequências isso traria para nós, para o meio ambiente, para o ecossistema, para a biodiversidade. Quando eu falo biodiversidade, eu nos incluo aí. Eu vou te dizer porque o meu menino tem problemas respiratórios, tem asma. E na região que a gente mora aqui em Guimarães, essa época do ano, as pessoas queimam muito resíduo de horta, muito mesmo. A ponto de no verão a gente não poder abrir as janelas, ter que ficar fechado o dia inteiro, as janelas fechadas, para ele não ter uma crise de asma. E aí eu perguntei para esse colega que estava lá na discussão. Então, eu sinto muito. Eu disse assim para ele que eu não entendia por que eu estava sendo convocada para aquela reunião, se quando eu peço para a gente rever todos os hábitos que a gente tem, sejam eles de consumo, sejam eles culturais, sejam eles por escolha, consciente ou às vezes não, ele me disse que não era para questionar isso. Então, por isso que eu pedi para o Roberto te devolver a pergunta. Hoje, a gente sabe que o modelo de desenvolvimento que foi implantado e que começou com a tua intervenção muito bem colocada lá na Revolução Industrial, não serve. Pode ter servido. A gente evoluiu muito, a gente evoluiu em termos tecnológicos, em termos de expectativa de vida. Teve o seu papel importante, mas ele é, como a gente está aí com essa expressão que se usa muito, ele é insustentável. Ele é insustentável para nós e para o planeta. Por isso que hoje sim é importante a gente questionar todos os nossos hábitos. Por que a gente vai tomar água num copo descartável? Por que a gente não pode levar para o nosso trabalho, ou para a nossa faculdade, ou para os locais que a gente convive? A nossa xícara, a nossa chávena dentro da mochila. São hábitos simples, mas que a gente tem que questionar a todo instante, a toda hora, tá bom? Era isso. Já agora, tenho tempo para uma dúvida prática? Mas claro. Já que se falou da água. Como é que vocês, os verdes, os que já são verdes, usam a água? Eu neste momento tenho uma garrafa de plástico reutilizável, mas é de plástico, portanto pode haver ainda soluções melhores. Eu acredito que sim. Para armazenar água? Sim, para beber. A Carol vai mostrar a garrafa dela aqui. É migrar, usar outros utensílios. É plástico também. Vidro. Essa aqui é plástico. Essa aqui é plástico e eu pulo, né? Na hora de lavar, não pode lavar para o lado escuro da esponja, tem que ser colado mais para não liberar o plástico na lavagem. Água quente, isso aqui eu pretendo que me dure muitos anos. No momento do descarte, vou descartar no local correto para ser reciclado. É o ideal ter a de alumínio também, tem outras de alumínio também, tem outras de vidro. Mas às vezes, para carregar na rua, na bolsa, dentro da mochila, tem que ser plástico. E por quê? Porque nós aqui optamos por não ter carro. O nosso único meio de transporte são os pezinhos, bicicleta ou transporte público. E às vezes inviabiliza carregar uma garrafa de vidro, com a gente. Então, sim, a gente usa, mas a gente tenta minimizar em outros
outros lados, outros aspectos também. Mas é muito boa a pergunta do Miguel. E o uso de água também das duchas, dos banhos, enquanto até que a água aqueça, vai muita água fria fora. Então, um balde, sabe, para acumular aquela água ali, pronto. Aquela água pode ser usada para rega de plantas, pode ser usada na sanita, no vaso sanitário, e dá uma economia gigantesca por família num ano. Se a gente for fazer a conta, é uma economia gigante. Mas muito bom, viu? E Miguel, isso de questionar, sabe, é fantástico. Eu falo para vocês todos, né? Vocês todos que são jovens aí, né? Eu também sou, mas é que sou há mais tempo, né? Mas vocês que são jovens, vocês têm esse poder, essa voz que é poderosa, que é alta, fala alto, para questionar, para perguntar. Mas e por quê? Mas e por quê? E mais um porquê, e 4, 5 porquês. E não se dá por satisfeito até que tenha uma resposta sustentável. Vocês são poderosos nesse sentido. Vocês jovens são, assim, olha, fundamentais nesse sentido. Esse questionar, como aliás ensina Kardec, não é? Allan Kardec, o espírita, ele fala isso. Questione, critique, analise sempre. Então, sejam questionadores. Tem que ser vegano, tem que ser isso, com rótulos. Sim. A Carol sussurrando aqui que sem uma preocupação obsessiva com rótulos. Preciso ser vegano, preciso ser vegetariano. Claro que é uma solução fantástica para vários problemas do mundo. Mas avançar de maneira sustentável, sabe? Um passo depois do outro firme. Dar um passo firme, depois um outro passo firme, contar com ajuda para isso. Aqui a gente ajuda. Em outros ambientes também, sabe? Pode-se receber ajuda de vários lados nessa trajetória. Inclusive do aspecto nutricional, não é? É ter a coragem. É ter a coragem que vocês jovens têm para fazer essa revolução aí. E é isso, meus amigos. É isso. Esse tagarela aqui. A Fábio falou vidro ou metal, sim, para as garrafas plásticas, né? Eu gosto muito do vidro. O vidro é limpo, é higiênico e tal, mas como a Carol falou, é pesadinho e tal. E para quem é meio estabanado, como eu sou, daqui a pouco quebra um vidro desse aí, me corta e já viu, né? É um problema. Meus amigos, era isso o que tínhamos para hoje, não é? Deixo aqui a palavra para vocês, quiserem fazer alguma consideração final. Se não, eu agradeço imensamente vocês todas, assim, vocês são a esperança de um mundo melhor. É a força que a gente precisa para seguir o trabalho. Cada um de nós aqui, todos nós, para seguir nessa jornada aí. Então, vocês são especiais. Obrigado, Luana. Obrigado, Joana, aí, né, que vieram também. Pô, legal. Voltem sempre, tá? Casa aberta. A Raquel, força aí, Raquel, nas escavações, na arqueologia, se cuida da saúde. Fábio, recuperando-se da mão aí. Fique bem, fique firme. E era isso, meus amigos. Deixo um abraço grande aqui e até uma próxima.